Meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Botafogo, né? O líder ganhou de novo, né, gente? Mais uma vitória do Botafogo. Que vitória! Mais uma vitória, não somente que mostra que o Botafogo tá perto do título por vários aspectos, mas também, gente, foi importante pela dificuldade imposta em campo pelo adversário, pelo Internacional, que fez um bom jogo, tá? Essa equipe do Inter, a partir da chegada do Eduardo Cudê, é uma equipe completamente diferente daquela que a gente tinha com o Mano Menezes. Uma equipe que sabe perfeitamente o que fazer dentro de campo, tem uma leitura muito boa daquilo que pretende o seu treinador e dentro de campo executa muito bem as ideias do técnico. Então esse Inter tá muito bem e por isso dificultou muito para o Botafogo nessa partida. É um desafio interessante para o líder, né? Um desafio que foi cada vez se complicando mais em virtude até mesmo da qualidade do jogo que o Inter conseguiu praticar no primeiro tempo, travando muito as principais jogadas do Glorioso, né? E também sabendo jogar, sabendo propor quando precisava, sabendo sair para o contra-ataque também quando precisava. Enfim, esse Inter legitimou demais essa espetacular vitória do líder do campeonato, do Botafogo, gente. Uma grande vitória em virtude também da qualidade do seu adversário. No primeiro tempo, o jogo foi difícil. Como eu disse, o Inter mandou muito bem, o Botafogo teve dificuldades. Agora, vamos combinar aqui, né? Precisamos falar as coisas como elas são, né, gente? Precisamos ser honestos aqui na análise, né? E apontar que, embora eu goste muito do Bruno Lage, vocês sabem disso, como eu adoro esse técnico, acho ele humilde, né, muito estudioso, muito sério. Fiz vídeo aqui elogiando a chegada dele, tô com ele no abro, acho que ele pode ser e em tese, melhor do que o Luiz Castro, né? Agora, eu acho que ele, em alguns aspectos, anda um pouco conservador, né, até mesmo em virtude de tentar mudar muito pouco a pouco, porque ele sabe que a responsa dele é muito grande por ter pego uma equipe aí que estava muito bem na liderança do campeonato, né? Então, acho que a presença hoje do Carlos Eduardo, algo que muitos analistas previam, como um jogador um pouco mais à frente, foi um erro. Foi um erro, se mostrou um erro no primeiro tempo, não por causa do Carlos Eduardo, evidentemente, mas pela a capacidade que o Botafogo perde, né, de criar muito mais a partir da meiuca, do corredor central, com o Carlos Eduardo, a aproximação, né, ele tem essa qualidade, né, de se aproximar bem ali da área também, o Carlos Eduardo. O Botafogo perdeu isso hoje, né, com o Lucas Fernandes em campo ali, sendo esse jogador que, né, em teoria entrou ali no lugar do Tiquinho, mas quem ocupou na prática esse papel, quem executou na prática esse papel foi o Carlos Eduardo, ao menos tentou, né? E na minha opinião não foi muito feliz nesse jogo. Tudo pareceu não funcionar muito bem em alguns aspectos para o Botafogo no primeiro tempo, né? Agora, ao mesmo tempo que nós precisamos pontuar que houve sim um equívoco aí do técnico nesse sentido aí, precisamos também apontar a qualidade do técnico quando ele reconhece isso, né? Isso é muito importante, gente. Meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Glorioso, quantas não são as vezes que a gente olha para o nosso time no primeiro tempo, a gente percebe que não está certo, que o técnico equivocou-se ali numa escalação, que ele levou o jogador errado para o time. Aí volta para o segundo tempo com a mesma equipe, né? A mesma equipe, não muda nada, depois dos 20, 25 minutos do segundo tempo é que o técnico vai lá e faz a alteração, né? Parece que o cara não tem noção das coisas, né? Pois o técnico do Botafogo percebeu o seu erro e fez a alteração necessária. E fez as alterações necessárias. Colocou o 9, gente. Precisava de um 9. Pelo amor de Deus, as coisas estavam funcionando com o 9. O 9, né? Não era somente com o 9. Estava funcionando com o 9 do campeonato, né? Com o jogador do campeonato, que é o Tiquinho. Né? O Botafogo precisa muito desse 9, né? Para conectar inúmeras ações que a equipe possa praticar dentro de campo. Esse 9 pode não ter a qualidade do Tiquinho, mas ele é necessário na equipe do Botafogo. Ele entendeu isso, colocou o Janderson, que entrou muito bem, né? Muito bem mesmo. Agora, quando o Janderson entra, o Carlos Eduardo passa, na verdade, a executar aquele papel que é mais tradicional, que ele sabe fazer muito bem, que é pelo corredor central. Tudo funcionou muito melhor. A entrada também do Luiz Henrique, né? O Botafogo passou não somente a ter uma chegada muito mais qualificada ali ao centro da área, como também o Botafogo passou a ter um jogo de muito mais variações. As jogadas, elas se multiplicavam. O Botafogo passou a ter, sobretudo, profundidade, gente. E quando a equipe tem profundidade e ela é muito bem executada, né, então a equipe pode chegar muito mais facilmente ao gol. A profundidade gera inúmeras variações ali para uma equipe. Não é somente o fato da equipe chegar ao fundo e ter o cruzamento. Quando a equipe vai ao fundo, quando ela entrega a profundidade, ela mexe com toda a defesa, gente, do rival. Ela tira o rival dentro de campo, ela tira os jogadores da posição, ela estica, ela abre a defesa, né? E quando abre a defesa, permite com que os jogadores venham por dentro. Então você quebra completamente a perspectiva do marcador. É claro que você pode ir ao fundo e não acontecer nada, né? Esse jogo de profundidade também tem que ser um jogo de profundidade inteligente, né? Na medida do possível, mas ele é necessário, ele é vital. E o Botafogo também passou a ter um jogo de profundidade com as mudanças feitas pelo
pelo técnico Bruno Lage no segundo tempo. Tudo mudou, né? Tudo mudou, então a coisa funcionou muito bem e foi um massacre, gente. Os primeiros 30 minutos do segundo tempo, gente, foi um negócio assim assustador. O que o Botafogo fez, né? Ao que o Botafogo submeteu o Internacional ali no Engenho de Dentro, ali no Engenhão, né? Foi impressionante, gente, o que foi esse segundo tempo do Botafogo, notadamente esses primeiros 35 minutos. Foi o líder, né? Aquela equipe que você olha pra ela e fala, ninguém vai superar, ninguém vai bater nesse Botafogo tá acima de todo mundo. Os primeiros 30 minutos do segundo tempo, né? Desenharam, né? Praticamente aí esta realidade aí de que poucas equipes hoje vão conseguir bater nesse Botafogo, né? Porque o Botafogo hoje foi muito líder nesses 30 primeiros minutos do segundo tempo. Foi o líder do campeonato nesses 30 primeiros minutos, né? Depois disso, a partir, por exemplo, dos 30 minutos, também jogou muito bem, mas já foi um jogo muito mais de administração, porque já tinha um placar também ali à frente, né? Então foi administrando, foi desgastando a proposta do Internacional. Teve um gol do Inter, o segundo gol do Inter que evidentemente o jogador estava impedido, foi muito bem anulado, né? Um gol que se acontecesse seria uma segunda rara falha, né, do PR aí no Botafogo, né? O primeiro gol foi uma falha do goleiro. Se este segundo gol acontecesse também seria uma falha dele. Acontece, isso vai acontecer de vez em quando. Por mais que o cara mande bem, vai ter jogo em que ele não vai estar tão bem assim, né? Agora o mais importante, gente, foi, veja, o Botafogo hoje teve um primeiro tempo difícil por causa de uma convicção do seu técnico que vem também, veja, do trabalho que ele faz no dia a dia e da crença dele sobre o que pode acontecer. Ele tem ali jogadores muito interessantes, né? Os jogadores estão muito bem, ele entende que o jogador pode fazer uma diferença ali, então ele banca um certo jogador. Quando ele percebe que não funciona, ele vai lá e muda. A vitória do Botafogo hoje também foi, gente, por causa das mudanças do Lage. Foi por causa dele que o Glorioso venceu também essa partida. Grande vitória do Botafogo, grande vitória do líder, e ela também se deve muito ao Bruno Lage, apesar do equívoco dele na escalação